Você ama Jesus, mas tem dias em que você quer que o mal pague. E aí vem a pergunta que dá um nó na garganta: um cristão pode orar por juízo, sem virar um monstro? Porque você abre a Bíblia e encontra Jesus dizendo, em Mateus 5,44, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. E você pensa, eu quero obedecer. Só que aí você vira a página e tromba com um verso que parece escandaloso, Salmo 137,9. Como é feliz aquele que pegar os seus bebês e os despedaçar contra a rocha. E não é só isso. Em Salmo 109, uma sequência inteira de palavras de juízo cai como martelo. Parece maldição em cima de maldição. Parece que a Bíblia está mandando você desejar a ruína de alguém. Contradição, profundidade. E quando a sua vida dá motivo para essa pergunta, quando a injustiça tem nome, tem rosto, tem data, você não está discutindo teologia por curiosidade. Você está tentando sobreviver sem perder a alma. Então eu coloco o dilema na mesa, com a palavra aberta. Romanos 12,19 diz, não se vinguem, meus amados, mas deem lugar à ira de Deus, pois está escrito, minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Você percebe? A Bíblia não nega que exista a ira. Ela manda dar lugar. Não é não sinta. É não tome o lugar do juiz. Só que como é que isso funciona quando o coração está em chamas? Como é que você ora quando você está ferido, e a ferida pede sangue? Vamos ver isso acontecendo agora. Não em teoria. Na pele, na garganta, no tremor das mãos. Junto aos rios da Babilônia, você está sentado. Salmo 137,1. Junto aos rios da Babilônia nós nos sentamos e choramos com saudade de Sião. Você não está passeando. Você está exilado. Você está com a roupa grudando no corpo, suada e suja, e o sal da lágrima já secou tantas vezes no rosto que a pele arde. A água do rio corre, e cada onda pequena parece uma risada do tempo. Vai passar, e você ainda vai estar aqui. Você tenta respirar fundo, mas o peito não abre direito. É como se a saudade tivesse peso. Um peso que amassa o coração contra a coluna. Você olha para as mãos. Elas não seguram nada além de memória. E memória corta. Porque não é só saudade de um lugar. É saudade de quem você era antes de ver a cidade cair. E aí você vê o que o Salmo diz, Salmo 137,2. Ali, nos salgueiros, penduramos as nossas harpas. Você faz isso. Você estica o braço e pendura o instrumento como quem pendura a própria voz. O dedo escorrega um pouco na madeira, a corda dá um som curto, triste, e você sente vontade de vomitar de dor, porque a música que um dia foi oração agora parece impossível. Mas o inimigo não deixa você sofrer em silêncio. Salmo 137,3 entra como ferro no estômago, pois lá os nossos captores pediam canções, os nossos opressores exigiam canções alegres, dizendo, cantem para nós uma das canções de Sião. Eles pedem louvor como troféu. É como se dissessem, dá pra gente o seu Deus em forma de entretenimento. Eles querem que o seu canto vire prova de que você se rendeu. Um deles se aproxima. A voz é debochada. Ele empurra você com o pé, não forte o suficiente para derrubar, só o suficiente para humilhar. Anda, canta. Seu maxilar trava. Você sente o dente render. Você quer responder, quer gritar, quer morder. Mas o que sai é um silêncio que treme. E aí o verso 4 sobe como fogo dentro do peito, Salmo 137,4. Como poderíamos cantar as canções do Senhor numa terra estrangeira? É pergunta, mas é protesto. É como se você dissesse, vocês não entendem. O nome do Senhor não é brinquedo. O louvor não é moeda para comprar paz.
Só que a pergunta volta em você mesmo, como faca de dois gumes. E eu, como eu vou continuar sendo quem eu sou, aqui? Como eu vou ser santo, dentro de uma injustiça dessas? Porque a injustiça não é abstrata. Você fecha os olhos e vê. Você vê o portão quebrando. Você vê gente correndo. Você vê fogo nos telhados. Você vê o olhar de quem tenta esconder criança em canto escuro. Você ouve o grito. Não dá para desouvir. E então você entende porque esse salmo não soa educado. Ele soa como sobrevivente. Você sente o coração endurecer e sangrar ao mesmo tempo. E é nesse lugar que o salmo faz uma coisa perigosa. Ele não finge. Ele não poliu a dor para ficar aceitável. Você continua lendo, e o próprio texto te puxa para um juramento de identidade. Salmo 137, 5 e 6. Que a minha mão direita define se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém. Que me grude a língua ao céu da boca, se eu não me lembrar de ti, se eu não considerar Jerusalém a minha maior alegria. Você fala isso com a garganta apertada. A língua parece pesada. Você está jurando que não vai deixar o trauma roubar de você a aliança. Você está jurando que, mesmo destruído, você ainda pertence a Deus. Mas o coração ainda grita, e o mal vai ficar impune? E aí vem o pedido, Salmo 137, 7. Lembra-te, Senhor, do que fizeram os edomitas no dia em que Jerusalém foi destruída, pois gritavam, arrasem-na até os alicerces. Você não está dizendo eu vou arrebentar. Você está dizendo, Senhor, lembra. Você está levando a lembrança para o tribunal certo. Porque quando a vítima carrega a justiça sozinha, ela vira carcereira de si mesma. Só que o Salmo vai além. O Salmo entra num lugar que te assusta. Salmo 137, 8 chama a Babilônia de destruidora. E então, Salmo 137, 9 explode. Como é feliz aquele que pegar os seus bebês e os despedaçar contra a rocha. Você retrocede por dentro. Seu estômago revira. Você quer fechar a Bíblia. Você quer dizer, não, não pode. Mas segura aqui. Não como quem passa pano. Não como quem romantiza a violência. Segura como quem encara a verdade. Esse verso não nasce num coração confortável. Ele nasce num coração que viu crueldade com bebês. Ele nasce num povo que viu o inimigo arrancar futuro do colo. E agora, a boca ferida devolve o horror como grito. E o que Deus faz com esse grito? Ele não manda o salmista fingir que está tudo bem. Ele também não entrega uma espada na mão dele. Deus deixa a oração existir, dentro da Escritura, para te ensinar onde colocar a sua fúria. Diante do Senhor, não sobre o próximo. Porque uma coisa é executar vingança. Outra coisa é derramar lamento e pedido de juízo na sala do juiz. E a dor não é só nacional. Às vezes a Babilônia mora na sua casa, no seu trabalho, no seu círculo íntimo. Às vezes a traição não vem de um soldado inimigo. Vem de um amigo. E é aqui que o rio da Babilônia escorre para outro salmo, como se a água levasse o mesmo tipo de lágrima através dos séculos. Você não está mais com um povo inteiro. Você está com um justo sozinho, com as costas tensionadas, ouvindo seu nome virar lama. Salmo 109, 2 e 3. Pois bocas ímpias e mentirosas se abriram contra mim, falam contra mim com línguas enganosas. Com palavras carregadas de ódio me cercam, atacam-me sem motivo. Você sente isso como se estivesse no meio. A acusação não vem como debate. Vem como veneno que escorre de sorriso. Você entra num lugar e as conversas param. Você sente a presença do olhar. O salmista respira e pensa, eu não fiz isso, eu não disse isso, por que eles me odeiam assim?
E então vem a frase que revela o coração do justo. Salmo 109:4. Em troca da minha amizade, eles me acusam, mas eu permaneço em oração. Você ouve isso e percebe, a arma dele não é lâmina, é clamor. Ele não está negando que quer justiça. Ele está escolhendo o lugar certo para pedir. Mas o pedido dele é forte. As palavras seguintes parecem sentença. O salmo começa a falar como tribunal. Você sente a sala do julgamento se formando na imaginação, o acusado, o acusador, o juiz. Salmo 109:6. Designe-se um ímpio como seu oponente, à sua direita esteja um acusador. A mão do salmista treme. Não é prazer, é peso. Ele está dizendo que a mentira seja medida com a mesma medida, que o jogo sujo encontre o próprio espelho. E conforme as palavras avançam, você sente o conflito dentro dele. Será que eu estou indo longe demais? Mas se ninguém julgar, o mal vence. Ele não está pedindo um capricho. Ele está pedindo que o tecido moral do mundo não seja rasgado sem consequência. Ele está pedindo que Deus prove que vê. E aí, no meio da força do texto, o Salmo revela de novo um detalhe que muita gente ignora. Ele está orando. O lugar dessa fúria é a oração. Agora segura o fio que conecta isso com Cristo. Porque a igreja primitiva lê esse salmo e ouve eco de uma traição específica. Em Atos 1:20, a comunidade cita o salmo para falar de Judas. E Atos 1:20 cita Salmo 109:8, fique deserto o seu lugar, e que ninguém habite nele, e ainda, que outro ocupe o seu lugar. De repente, o salmo ganha rosto. Você não está só na pele de um poeta antigo. Você está chegando perto da mesa onde Jesus está com os discípulos, e um deles está com o coração dividido, a mão perto do pão, e a mente vendida por dentro. Você sente o peso da traição chegando como nuvem no estômago. Porque traição não é só o ato. É o antes, é o abraço falso, é o convívio, é o está tudo bem dito com veneno guardado. E Jesus sabe. Ele lava pés. Ele oferece pão. Ele chama pelo nome. E o coração humano responde com um beijo de entrega. Agora, quando a traição finalmente se revela, a noite não resolve nada. Ela só expõe. Os guardas chegam. O amigo chega. O beijo vem. O rosto de Jesus fica perto o suficiente para sentir a respiração do traidor. Você quer que Jesus fuja. Você quer que ele chame fogo do céu. Você quer que ele prove que é rei esmagando quem veio prendê-lo. Mas o que Jesus faz é mais profundo do que a nossa pressa por vingança. Ele se entrega ao tribunal injusto, sem desistir da justiça final. E quando o ferro atravessa a carne, quando a vergonha pública tenta reduzir o Filho de Deus a nada, a boca de Jesus se abre com uma oração que vira chave no seu dilema. Lucas 23:34. Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Você ouve isso e sua pergunta volta. Então é proibido pedir juízo? Não. Porque o mesmo Cristo que ora perdão também anuncia que haverá prestação de contas. Ele não apaga a justiça. Ele impede que você vire juiz no lugar de Deus. E aqui está o centro. A cruz é onde a justiça e a misericórdia se encontram sem mentir uma para a outra. Jesus não diz que o pecado não importa. Ele carrega o peso do pecado. E por carregar, ele prova que Deus leva a sério. Então quando você lê Romanos 12:19, minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor, você entende, não é uma ameaça fria. É uma libertação quente. É Deus dizendo, eu cuido do juízo. Você cuida da sua alma. Você cuida de amar. Você cuida de não ser devorado por isso. Agora volta pro salmista do exílio, volta pro salmista da traição, e coloca você no meio.
Você está aqui hoje com uma história que não foi resolvida. Você tem uma lembrança que reaparece quando você está dirigindo, quando você está deitado, quando você tenta orar e a cena volta inteira, como se fosse agora. E talvez você nunca disse isso em voz alta, mas dentro você pensa, se Deus é justo, por que parece que eles estão bem? Então escuta o veredito espiritual. Deus não te chama para negar a sede de justiça. Deus te chama para levar essa sede ao lugar certo. Quando você não ora sua dor, você adora sua dor. Você gira ao redor dela. Você alimenta ela. Você deixa ela te definir. Mas quando você ora sua dor, você coloca ela abaixo de Deus. E isso não é poesia. É sobrevivência espiritual. Agora o espelho. Porque os rios da Babilônia podem ser a sua semana. A Babilônia pode ser aquele ambiente que te humilha. Pode ser aquela pessoa que te feriu e ainda exige que você cante, que você sorria, que você finja que não doeu. E a traição do Salmo 109 pode ser aquele amigo que distorceu sua história. Pode ser aquele parente que te acusou. Pode ser aquele sistema que te esmagou e ainda te chamou de culpado. Então o que você faz hoje, em Jesus? Você aprende 3 frases que cabem numa oração real, sem máscara. Primeira, Senhor, isto é injusto. Isso é lamento. E lamento é fé que sangra, mas não larga Deus. Segunda, Senhor, julga com verdade. Isso é justiça. Não é você pedindo permissão para odiar. É você pedindo que o mundo não seja governado pelo mentiroso. Terceira, Senhor, não me deixe me tornar o que eu odeio. Isso é santificação. É você pedindo, não deixe a ferida me transformar num opressor. E aqui está a maturidade. Você pode pedir que Deus interrompa o mal sem desejar a perdição eterna de alguém. Você pode pedir que Deus exponha a mentira, quebre o poder do opressor, proteja os vulneráveis, feche portas de abuso, derrube estruturas injustas. E se Deus quiser, você pode pedir que o inimigo se converta. Isso é amar sem ser cúmplice. E por que você consegue fazer isso? Porque em Cristo, você não precisa ser o vingador da sua história. Você é filho. Você entrega o caso ao Pai e caminha livre. Agora eu te convido a uma resposta que nasce do que a gente viveu aqui. Não é fórmula, é entrega. Se você puder, feche os olhos por um instante e ore comigo. Senhor, junto aos rios da Babilônia, como diz Salmo 137:1, nós nos sentamos e choramos, e o Senhor vê. O Senhor vê o que ninguém viu. O Senhor ouve o que ninguém levou a sério. Nós não queremos negar a dor. Nós queremos colocar a dor diante do trono. Nós obedecemos Romanos 12:19. Nós não vamos nos vingar. Mas nós também não vamos chamar injustiça de normal. Pai, julga com verdade. Interrompe o mal, protege quem está vulnerável. Quebra cadeias. Expõe mentiras. E guarda o nosso coração para não ser consumido pelo ódio. Jesus, o Senhor que orou Pai, perdoa-lhes em Lucas 23:34, ensina a gente a perdoar sem mentir, a amar sem se entregar ao abuso, a confiar sem se tornar ingênuo. E se hoje existe um nome, um rosto, uma lembrança que nos persegue, nós entregamos agora ao justo juiz. Nós soltamos o martelo. Nós saímos do tribunal. E nós descansamos no Senhor. E se essa palavra falou com você, escreve aqui nos comentários. Eu entrego o caso ao juiz. Compartilha com alguém que está preso numa dor silenciosa. E se inscreve no canal Palavra Pura, porque aqui a gente não foge do texto difícil, a gente atravessa ele com Jesus. Em nome de Jesus. Amém.